Vamos dar continuidade ao vídeo, né? Uma boa tarde a todos. Teve uma interrupção no vídeo anterior que eu estava fazendo, então vamos dar continuidade a ele agora. Eu estava falando a respeito da conexão que existe, né? Da parte espiritual da Casa de Marias com a nossa aqui da terceira dimensão. E essa conexão ela é dada através de uma cápsula, né? Essa cápsula, vamos dizer, vamos chamar ela de capela ou uma igreja, onde ela vai acoplar com essa questão física desse nosso espaço físico na terceira dimensão, né? E a partir daí é feito os trabalhos. E o que eu queria contar mais para vocês é que essa cápsula ela faz parte de uma constituição física espiritual, vamos dizer assim, muito maior. Então a Casa de Marias, pelo que nos é passado, ela é uma casa de médio porte, vamos dizer assim, né, para grande, aonde só de voluntários existem mais de 1000 voluntários que trabalham nessa casa, e não só no dia de trabalhos nosso. Ela é uma casa, vamos dizer assim, que ela se movimenta, ou seja, ela não está fixa naquele local, como muitas casas espirituais são. Ela é uma casa móvel, uma casa que se transporta para várias outras localidades. Inclusive, ela é dimensional, ou seja, já foi me passado várias vezes de que é uma casa que ela se transporta em questão do tempo, né? Vamos se imaginar assim um tempo linear, que é o que eu geralmente digo que não existe, né? O tempo é uma invenção do homem, mas ela faz essa transmissão, né? Vamos dizer, de épocas e tudo mais, de uma forma a transportar seres e irmãos que não estejam acordados para essa situação, né? Porque essa forma de tempo a não existir, ela é a partir do momento que você esteja acordado. Você estando dormindo, ou seja, você estando realista num tempo linear, ou seja, você tem a necessidade de conviver com o tempo. Você vive esse tempo. E essa nave ou essa casa que se transporta, ela faz essa transferência de localidades, de tempo, de uma forma a levar esses especialistas, esses trabalhadores, qualquer a época que seja. E dessa forma, executar o trabalho que tem que ser executado. Então, isso me leva, inclusive, a entender como é que é feito a questão, muitas vezes, com irmãos que estão ligados a situações muitas vezes que a gente acolhe na casa, seja na minha ou em outra casa, qualquer que faça doutrinação, que faça esclarecimentos, né, para irmãos desencarnados, na questão mental, né, que até então eu imaginava que era simplesmente uma questão psicológica de acessar lembranças, né, acessar lembranças dessas pessoas, desses irmãos, e acessando essas lembranças tratar, né? Tratar eles como trata um médico, né? Só que eu vejo hoje que não é só isto, também é isto, mas não é só isto. Ou seja, é possível se acessar presencialmente situações e lembranças e épocas. Ou seja, é possível socorristas trabalharem, especialistas trabalharem em situações independentemente da época, porque como o tempo não existe para quem está acordado e nós temos tecnologia para acessar isso presencialmente, como se você viajasse no tempo, isso é possível a interferência e inclusive acessar até numa questão de um tratamento desse irmão, aonde não só seria acessado naquele momento a mente dele, como existir especialistas naquela época acessando e colaborando com o trabalho.
Não sei se eu estou conseguindo ser bem claro para vocês. Então vocês imaginem assim, vou tentar explicar. Imagina você fazendo uma doutrinação espírita, né? Numa casa espírita. Você está fazendo um esclarecimento, que está lá o médium, que está lá ligado à mente daquele irmão. Existe um esclarecedor, um doutrinador que está do lado, está acessando, trabalhando ele. E logicamente existe ao lado algum especialista nesta questão colaborando para esses acessos, né? Tanto com o esclarecedor, doutrinador, quanto com o médium, com a mente do médium, com a mente daquele irmão. Só que existe um ponto a mais. Pode ser inclusive colocado especialistas naquela realidade, daquela vivência, naquela época. Ou seja, é possível também fazer o outro lado, naquela experimentação, acessando detalhes e ocorrências que só estando ali você poderia fazer. Então é esta parte que eu quero deixar para vocês nessa questão de entendimento, aonde a coisa ela vai dando pulos maiores do que a gente imagina, muito maiores. E é com essas explicações que eu consigo começar a entender melhor o funcionamento de tudo isso. Como ele é mais complexo e muitas vezes até mais simples de se entender. Então era isso que eu queria trazer através desse vídeo. Peço desculpa por ter tido que cortar, né, o vídeo pela metade. Por enquanto eu não tenho como editar num só. Então eu vou estar fazendo o número 1, o número 2, que é esse daqui agora. Mas colocar para vocês como é que funciona, né, a nossa Casa de Marias, o que existe, não é só ela, existe outras naves que com certeza trabalham da mesma forma. E acessando situações e épocas que a gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia, mas começamos a ter. Então, eu agradeço a vocês, agradeço aos nossos irmãos espirituais, qual me dão sempre essas situações de aprendizado, que me dão essas condições de vivenciar isso, de ver isso, né? Porque o que eu conto, o que eu converso com vocês não é sobre o que eu li, né? É sobre aquilo que eu vivi, que eu presenciei, que eu senti, e tenho uma certeza grande daquilo que eu estou falando, porque quando você vive, você sente, você experimenta, fica mais fácil de quando você ouve entender. Talvez alguns de vocês que possam vir assistir esse vídeo já tenham sentido essas sensações, sentido essas mesmas sentimentos, né? Essas mesmas coisas que eu senti, que eu sinto. Então, e para vocês que é novo isso, eu digo para vocês assim, não quero deixar aqui uma conversa de mestre, de professor, não sou isso, sempre costumo falar isso e vou sempre repetir. O que eu coloco nesses meus vídeos de diferente é as minhas experiências, ou seja, eu não me baseio de forma alguma em experiência de outros, ou de livros, ou de qualquer outra forma que seja, que não seja as minhas experiências. Por isso que eu sempre digo, são as experiências do Ismael, as vivências do Ismael e os sentimentos do Ismael. E com isso eu tenho muito mais facilidade, eu tenho muito mais confiança de passar essas informações, porque são os meus sentimentos. E não necessariamente seja a verdade, mas as minhas verdades. Então é isso, meus amigos. Eu peço que vocês possam dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, é importante para que vocês recebam os outros vídeos. Caso você esteja gostando dos meus vídeos, da conversa, do bate-papo, vocês, por favor, façam isso. Compartilhe o vídeo com seus amigos, pessoas que possam ter o mesmo interesse.
Deixe suas sugestões, deixe suas dúvidas, seus comentários. Não tenho problema nenhum de ouvir, de conversar. A única coisa que eu peço é que vocês entendam que isso são as minhas vivências, ok? Um grande beijo no coração de todos. Estejam todos em Deus e até o próximo vídeo, que vai ser logo mais. Até mais.